Então, gente, continuando. Existe uma orientação contábil de que as empresas, sociedades anônimas e sociedades de grande porte não apresentem mais saldo de lucros ou prejuízos acumulados. Tá? Então, é possível que vocês leiam em algum lugar dizendo que as empresas não podem mais ter lá no balanço patrimonial, dentro do grupo patrimônio líquido, a conta lucro acumulado ou resultados acumulados. É possível que em algum lugar vocês leiam isso. Então, gente, significa dizer o seguinte, nesse exemplo aqui, a empresa tinha saldo de lucros acumulados 0 no ano de 2018 e terminou com um saldo de lucros acumulados em 2019, 0. Significa dizer que não teve isso aqui? Significa dizer que nós não vamos ter, então, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados? Não. Significa dizer que a gente começou com 0 e terminou com 0. Mas esse movimento que aconteceu aqui, ele existiu. Simplesmente houve um movimento a mais que consumiu todo o saldo. Então, a orientação contábil é que essas contas de lucro ou prejuízo acumulado, lucro, porque prejuízo pode ter, né? Então, lucro acumulado, elas não figurem mais no patrimônio líquido. Então, a empresa precisa apurar seu resultado do exercício lá no DRE, trazer para dentro da conta de lucros e, ao mesmo tempo, da destinação. O que é da destinação? Da destinação é distribuir para os seus sócios, constituir as reservas, aumentar capital, esse tipo de coisa. É usar o lucro que teve no resultado do exercício. Então, essa é a orientação contábil para as grandes empresas, que elas já tenham definido, ou pelo menos uma estimativa do que vão fazer com o resultado do exercício, para quando encerrar o exercício em 31 de dezembro, esse lucro que vem do DRE para dentro do PL já seja dada a destinação. Ou seja, ele entre no PL na conta de lucro ou prejuízo acumulado e já saia automaticamente para os seus respectivos destinos. Então, usando do nosso exemplo aqui, certo? Então, nós tínhamos 0, certo? 0 no ano anterior e 0 no ano atual. Para que isso aconteça, nós não podemos ter um aumento de capital com lucros de 800 mil nesse momento, concorda? Nós tínhamos 0 de lucro, como é que eu vou usar 800 para aumentar o capital? Não posso. Se eu tenho 0 de lucro, como é que eu vou ter uma constituição de uma reserva de 20? Não posso. Se eu tenho 0 de lucro, como é que eu vou distribuir 2,5 milhões se eu não tenho nada de lucro? Não posso. Então, esses eventos, certamente, eles mudam a ordem para que isso aqui aconteça. Saldo 0, terminar 0 e ter esses eventos.
Para que isso aconteça, a gente teve que ter, com certeza, um lucro bem maior. Então, é possível de acontecer? Começar com zero, terminar com zero e ter todos esses eventos aqui? Sim, é possível, desde que eu tenha lucro lá no DRE capaz de suportar essas saídas. Então, observem, nós temos de saídas 800 para aumentar o capital, temos de saída 20 para criar uma reserva, temos de saída 2 bilhões e meio, certo? Para distribuir para o sócio, e temos de entrada 100, que é a reversão de uma reserva. Ou seja, se a gente saísse do zero e fizesse todos esses eventos, o nosso lucro líquido não teria que ser 200. Porque se eu fizer a soma aqui, ó, dá 3 milhões. Mas, na verdade, nós estamos com zero. Significa dizer que o nosso lucro líquido era 3 milhões 220 para poder suportar isso. Então, numa situação dessas, normalmente o evento lucro líquido, ele sempre é o primeiro. Ou seja, primeiro eu registro o lucro que eu tive no DRE, vou sempre buscar essa informação do DRE ou lá do razão contábil. Ah, o lucro foi 3.220. Eu registro esse lucro, certo? E depois os eventos que fazem reduzir o lucro. Então eu tinha zero, entrou 3.220 de lucro, saiu 800 para aumentar o capital, saiu 20 para criar uma reserva, saiu 2 milhões e meio para os sócios e entrou 100 mil da reversão de uma reserva, 3.200, mais ou menos tudo isso aí, fechou com zero. Saldo inicial zero, saldo final zero. Vocês estão vendo o Excel ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tamo. Então, ninguém se manifesta, pô. Estou aqui falando sozinho há quanto tempo, será? Fala alguma coisa. Então, gente, o Assis está criando um lucro. Não, gente, a gente só está criando um exemplo, certo? Não, vocês não vão criar lucro nenhum. O lucro sempre vai estar lá no DRE, o lucro sempre vai estar lá no razão contábil de vocês, e essas situações aqui, elas vão fechar. Eu só estou criando um exemplo. Para que isso aqui aconteça, ó, eu tenho um saldo zero de lucro ou prejuízo acumulado, e termine com zero no outro ano, e eu ainda tenha todos esses eventos aqui, ó, de aumento de capital, de construção de reserva, a única coisa que pode me acontecer para suportar isso é eu ter um lucro suficiente para isso. É eu ter um lucro suficiente para isso. Se eu não tiver lucro suficiente para fazer isso, isso aqui não seria zero. Entenderam? E eu nem poderia, se eu não tivesse lucro suficiente, como é que eu vou distribuir o que eu não tenho? Eu preciso ter. Então, pode acontecer isso aqui, gente. Ó. As empresas apresentarem aqui, ó, no seu balanço patrimonial, zero no saldo anterior, zero no saldo atual. Mas isso não significa dizer que não houve movimento na conta de lucro ou prejuízo acumulado. E vocês precisam montar a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, porque é justamente ela que vai mostrar. Mas como é que eu tinha zero e terminei com zero? Ou o que vai acontecer na verdade? Vocês vão se deparar com isso aqui, ó. Nem vai ter a conta de lucro e prejuízo acumulado na demonstração, lá no patrimônio líquido. Nem vai ter. E aí vocês vão pensar, então eu não preciso fazer DLPA? Claro que precisa. Aí que precisa. Por quê? Se não tem nada no PL, significa que ele começou com zero, terminou com zero. Mas houve um movimento no decorrer do ano, que aumentou a conta de lucro e que diminuiu a conta de lucro. Que é o que está aqui, ó. Começamos com zero, terminamos com zero. Mas no decorrer do ano, teve um movimento que aumentou o saldo e os movimentos que diminuíram o saldo. E se a gente não tiver essa demonstração, nunca nós vamos saber isso aqui, ó. Que os lucros ou prejuízos acumulados eram zero, começou com zero. Nós vamos ficar perdidos. Até porque as empresas, quando
nós temos saldo numa conta, no ano anterior 0 e no ano atual 0, elas nem demonstram mais essa conta lá no PL, ou em qualquer outro lugar. E aí, não tem lucro ou prejuízo acumulado? Tem. Ele entrou e ele saiu. Começou com 0, terminou com 0. Então, essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados tem o propósito de mostrar o movimento que houve na conta de lucros ou prejuízos acumulados de um ano para o outro. Esse é o propósito. Beleza? Então, professor, se for prejuízo. Hã? Para prejuízo aí. Se fosse prejuízo, o que ia acontecer? Ó, se fosse prejuízo, Rafael, nessa condição aqui, ó, que era 0, o ponto de partida, e aqui, em vez de lucro, fosse prejuízo, vamos botar um prejuízo de menos 3.220.000. Nessa condição, ponto de partida 0 e prejuízo de 0, prejuízo de 3.220, a única coisa que eu poderia ter feito era o seguinte. Aumento de capital, eu poderia ter usado o lucro para aumentar o capital? Responde para mim. Eu tinha 0. Agora eu tive um prejuízo de 3.220. Eu poderia aumentar capital com lucro? Não, não tenho lucro para aumentar o capital. Se eu tinha 0 e agora tenho prejuízo, não tenho lucro para aumentar capital. Então eu não posso. Se eu tinha 0 e agora eu tenho prejuízo, eu tenho lucro para constituir uma reserva de lucro? Não, não tem. Então, isso aqui não ia existir, gente. Não. Isso não ia existir. Se eu tenho 0, agora tenho prejuízo, eu tenho distribuição de lucro para os sócios? Não posso distribuir o que eu não tenho. Ele queria saber, não. Aí não, né, professor? Sim, aí não. A única coisa que poderia acontecer é isso aqui, ó. Reversão da reserva para contingência. E aí, o que seria o meu resultado aqui? Um prejuízo de 3.120. Olha, mas o prejuízo é 3.200. Como é que eu cheguei em 3.120? Era 3.220, como é que eu cheguei em 3.120? Porque essa reserva aqui, que era positiva, veio somando aqui e diminuiu o meu prejuízo. As reservas, por sinal, elas devem ser utilizadas para absorver prejuízos. Então, se eu constituir reservas lá em anos anteriores e agora num ano eu tenho prejuízo, eu posso reverter elas para absorver esse prejuízo e para ir eliminando. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha uma reserva de 100, tive um prejuízo de 3.250, o saldo do meu lucro acumulado, do meu prejuízo acumulado, é de 3.120. Exatamente o 100 que estava aqui. Por quê? Eu usei essa reserva para absorver o prejuízo, para demonstrar menos prejuízo acumulado. Tá? Então, as reservas são constituídas justamente para esses fins. Quando a gente tiver problema em relação a resultado, e a gente usa elas para absorver um pouco esse prejuízo que foi gerado. Então, pode acontecer eu ter 0 e ter gerado um prejuízo no ano? Pode. Quando eu tenho 0 aqui no ponto de partida e tive prejuízo, se não tiver nenhum tipo, não vai ter, é muito difícil ter uma reversão do tamanho do lucro, mas assim, se eu não tiver nenhum tipo de reversão de reserva do tamanho do lucro, do prejuízo, quer dizer, eu vou terminar com prejuízo acumulado nessa conta. Então, começa com 0, termina com prejuízo. Porém, o que eu estava explicando antes, que pode acontecer, é isso aqui. É eu começar com 0, terminar com 0, mas eu ter toda essa movimentação. Certo? Significa dizer o quê? Eu tinha 0 de lucro acumulado, eu tive 3.220 de lucro do exercício, que aumentou, eu tive 800 mil utilizados
para aumentar o capital social, eu tive 20 mil utilizados para aumentar a minha reserva legal, certo? Eu tive 2,5 milhões de distribuição de lucro aos sócios e eu tive uma reversão de reserva de contingência de 100. Comecei com 0, terminei com 0, certo? Então, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados nada mais é do que a movimentação do saldo de lucros do ano anterior até o ano atual. Ela sempre é uma soma. Saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu, igual saldo atual. Certo? Essa reversão dá para todas as reservas, professor? Quase todas. Quase todas. Mas não quer dizer que todas vão reverter e somar no lucro. Depende de como que elas foram constituídas. E a gente vai ver isso lá na frente. Tá? Quer saber um pouco mais? Leia sobre reserva de reavaliação. Tá? Tu vai ver que a reversão da reserva de reavaliação não é na conta de lucros. Tá? Só vai reverter para o lucro se ela foi criada do lucro. Se ela não foi criada do lucro, não vai reverter para o lucro nunca. Vamos para frente, gente. Então, entendido que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados tem o propósito de mostrar a movimentação da conta lucro ou prejuízo acumulado que está lá dentro do patrimônio líquido, certo? De um ano para o outro. É isso. Esse é o propósito dessa demonstração. Se a gente não tiver essa demonstração, a gente não enxerga isso aqui que acontece no meio do exercício. Ou seja, nós enxergamos o saldo anterior, que é 0, enxergamos o saldo final, que é 0, mas nós não enxergamos o meio. Ela é criada para mostrar o meio. Os eventos saem de onde? Dos lançamentos contábeis que estão aqui no meio. Nós vamos fazer lançamento contábil? Não. Já está tudo lançado, já está correto esses saldos. Nós não temos mais nada para fazer, certo? A não ser tirar o razão, expurgar os lançamentos que estão ali, né, que são iguais. Olha, isso aumenta capital, soma. Isso é distribuição de lucro, soma. E criar eles em forma de evento aqui na nossa demonstração. E aí sim, nós vamos enxergar isso aqui. Nós tínhamos 0, tivemos 3.220 de lucro, que também vai estar lá, aqui, né, que é o lucro líquido do exercício, que também vai estar aqui no DRE, certo? Tivemos um aumento de capital com lucro, tivemos um aumento de reserva com lucro, tivemos uma distribuição de lucros e tivemos uma reversão de reserva de lucros, certo? E continuamos com 0. Se nós não fizer isso, nós não vamos saber o que aconteceu. Esse é o propósito da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Mostrar a movimentação que ocorre na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Regra contábil que eu estava explicando, as novas regras contábeis que vieram lá de 2008 já, sugerem que sociedades anônimas de capital aberto, de preferência, tá? E sociedades de grande porte não tenham mais saldo na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, essa situação de ter saldo inicial 0, saldo final 0, pode acontecer. Quando acontecer, nem vai mais aparecer no balanço a conta de lucro ou prejuízos acumulados. Estão vendo? Ó, não aparece. Mas não significa que ela não era 0 e que ela não terminou com 0. É só para não ficar demonstrando que era 0 e terminou com 0. Mas o movimento tem. Então, vocês prestem atenção se um dia se depararem com isso. Ah, mas não tem a conta de lucro ou prejuízo acumulado. Não é que não tem. Ela começou com 0, movimentou e terminou com 0. Então, nem aparece mais no balanço. Certo? Por quê? Tem orientação para que as empresas deem destinação de seus lucros. Destinação é distribuir para o sócio, constituir reserva, aumentar capital, certo? Isso é a destinação. Então, ele vai entrar na conta de lucro, vai sair da conta de lucro, igual a gente fez aqui. A gente deu a destinação e termina com 0. Podemos ter saldo negativo? Sim. Pode acontecer de a gente ter 0 e depois a gente ter prejuízo. Pode. Depende do resultado do exercício que tem aqui. Podemos ter saldo nos 2 anos? Pode. Apesar de existir uma orientação contábil que não é para ter saldo, tem uma resolução do CFC que diz o seguinte: as sociedades que não são sociedades anônimas, elas podem manter saldos anteriores e saldo atual. Então, pode ser que em alguns balanços a gente enxergue lá no PL
saldo anterior, saldo atual de lucros ou prejuízos acumulados. Lucros, na verdade. Prejuízo sempre tem que ter, é obrigatório. Agora, lucro, eu posso não ter e posso ter se eu for uma sociedade desse tipo. Então, em vez de eu começar com 0 e terminar com 0, se eu tiver saldo positivo, eu tenho um valor aqui, igual ao primeiro exemplo, 10, e terminamos com 7, igual a gente tinha criado. Ok? Pode acontecer isso. Então, por enquanto, gente, nós estamos tratando de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ou seja, a movimentação dessa conta aqui. Ok? Agora, nós temos logo em seguida aqui a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração das mutações. O que é mutação? Vai sair de um lugar, vai ser destinado, né? Hã? Vai sair dali e vai ser destinado, né, professor? Não pode entrar? O que é mutação? O que significa a palavra mutação? Ah, vocês são um pouco mais novos, já viram aquele filme lá do Wolverine lá? Os mutantes. Que se muda, se muta, se transforma. O que muda, o que se transforma, o que mexe, não é verdade? Isso é uma mutação, uma modificação, certo? Então, o nome da nossa próxima demonstração contábil é demonstração das mutações do patrimônio líquido, ou demonstração da movimentação do patrimônio líquido. Essa demonstração aqui substitui aquela que nós estávamos falando até agora. Se a empresa divulgar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, ela não precisa divulgar a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DLPA. Por quê? Por quê? Movimentação e Qual é o propósito da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados que a gente viu até agora? ali a distribuição do lucro, prejuízo acumulado, né, professor? Só para ver a distribuição? Estava onde? Estava vendo a novela até agora, que não prestou atenção no que eu estou falando? É só para ver a distribuição, Rafael? Qual é o propósito da DMPL? Alguém, por favor, prestou atenção? Rafael quase, pelo menos tentou. Mas ele só ouviu uma parte, eu acho. Tem mais coisa, né? Claro. Qual é o propósito da DLPA? Mostrar a movimentação do quê? Vamos, Rafael. Pode falar. DRE, professor? Não. Patrimônio líquido? DLPA. DLPA. Essa demonstração aqui que nós estávamos vendo até agora. Qual é o propósito dela? Demonstração do lucro, prejuízo acumulado? Demonstrar a movimentação do lucro ou prejuízo acumulado. Certo?
Então, até que, enfim, alguém respondeu e prestou atenção. Não que é nós a estamos falando demonstração desde de as 7, resultado. né? Podia Não. ganhar um pontinho, né, professor? Ah, tem que remar mais para ganhar um ponto, né? Muito fácil, né? Mas vamos deixar anotado aqui. Vamos deixar anotado. Então, gente, o propósito da DLPA é mostrar a movimentação de lucro ou prejuízo acumulado, certo? Essa demonstração aqui, de lucro ou prejuízo acumulado, pode ser substituída pela demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? A resposta é óbvia. Simples. É só prestar um pouco atenção no nome da demonstração e vocês vão saber. É só usar um pouco do raciocínio lógico. Tomar um café para acelerar os neurônios. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é a movimentação dos lucros ou prejuízos acumulados. Mostrar o que aconteceu de um ano para o outro dos lucros acumulados. Agora, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Mutações é a mesma coisa que modificação, mesma coisa que alteração, mesma coisa que movimentação. Então, demonstração da movimentação do patrimônio líquido. Por que que essa aqui pode ser substituída por essa aqui? O que que é patrimônio líquido? Porque a conta de lucros ou prejuízos acumulados vai estar na conta do patrimônio líquido. Isso aí! Porque a conta de lucro ou prejuízo acumulado faz parte do patrimônio líquido. Então, se essa demonstração vai mostrar tudo isso aqui, vai mostrar, inclusive, o lucro ou prejuízo acumulado. Por isso que essa aqui, do lucro ou prejuízo acumulado, pode ser substituída por essa, porque essa aqui é completa. Antes, nós estávamos vendo a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Agora, a gente está vendo a demonstração do patrimônio líquido como um todo. E dentro do patrimônio líquido está os lucros acumulados. Significa dizer que, nessa demonstração aqui, nós vamos enxergar a movimentação do capital social, da reserva legal, da reserva de contingência e dos lucros ou prejuízos acumulados também. Por isso que, se eu apresentar essa, que ela é mais completa, eu estou dispensado de apresentar essa aqui. Ok? Por isso. Então, a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, pode ser substituída pela DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? Porque os lucros estão dentro do patrimônio líquido. Essa segunda demonstração aqui vai mostrar o todo, ou seja, todas as contas do patrimônio líquido, inclusive o lucro ou prejuízo acumulado que está ali dentro. Então, por isso, a primeira pode ser substituída pela segunda. Essa segunda aqui, gente, ela é mais completa. Ela vai mostrar a movimentação do capital social, da reserva legal, da reserva de lucros e do lucro ou prejuízo acumulado. E de todas as outras contas que possam estar dentro do patrimônio líquido. Então, voltando lá no primeiro dia de aula, no plano de ensino, quando eu pedi para vocês leitura obrigatória, foco em patrimônio líquido, eu queria que vocês prestassem atenção em como que funcionam algumas coisas do patrimônio líquido. Exemplo, as reservas de lucro, como que elas funcionam, as outras reservas que podem estar ali dentro, o ajuste de avaliação patrimonial, tudo isso. Por quê? Tudo isso são contas do patrimônio líquido e que movimentam e que tem que aparecer nessa demonstração. E aí a gente precisa entender, olha, se acontecer isso,
isso faz o quê dentro do patrimônio líquido? Por quê? Pode simplesmente acontecer com essas contas eventos que aumentam, eventos que diminuem, certo? Aí tem eventos que vai diminuir o total do PL, tem eventos que vai aumentar o total do PL, e vão ter eventos que só vão transitar entre as contas, mas não vai mexer no total do PL, certo? E por isso que eu quero que vocês continuem lendo sobre patrimônio líquido. Então, vamos lá. Conceito. DMPL, destinada a evidenciar a movimentação ocorrida em todas as contas do patrimônio líquido, suas origens, saldos anteriores, suas destinações e transferências e o saldo final, é lógico. Então, o que nós temos de movimentação dentro do patrimônio líquido? Exemplo, lucros ou prejuízos, eles movimentam o patrimônio líquido, porque movimenta a conta de lucro ou prejuízo acumulado. Movimentou qualquer uma daquelas contas, movimenta o patrimônio líquido. Então, lucros ou prejuízos, integralização de capital. O que é integralização de capital, gente? Pode falar, gente, pode falar. Às vezes eu sou um pouquinho irônico, mas estou só brincando com vocês, não sou brabo, não. É o dono da empresa, o sócio, transferir ativos, sei lá, para a empresa, tipo, sei lá, dinheiro. Ali que o professor falou, demos a DMPL, e aí a outra não precisa. O Rafael, tá cortando o teu áudio, não conseguimos entender. Mas dando sequência ali ao que o Marcos falou, realmente, a integralização de capital é o aporte de recursos na empresa. Pode ser dinheiro, pode ser bens. Então, é o lançamento contábil que a gente faz em contrapartida desse aporte. Então, eu botei dinheiro, debitei caixa, crédito, capital social. É uma integralização do capital social, certo? Se aumentou o meu capital social, vai aumentar meu patrimônio líquido. Essa movimentação está dentro das mutações do patrimônio líquido. Então, isso precisa aparecer na DMPL. Constituição de reservas, aquilo que eu expliquei. A constituição de reservas, assim, não vou dizer que todas, mas 99% das reservas são constituídas com lucro. Então, a gente tira o dinheiro do lucro, joga para a reserva, certo? Vai movimentar o patrimônio líquido. Pode ser que não movimente o seu total, mas dentro dele movimenta e a gente precisa demonstrar isso. Reversão e realização de reservas. Reverter é fazer o contrário. Se eu constituo a reserva, movimenta. Se eu reverto, eu estou fazendo o contrário do que eu fiz antes e vai movimentar também. Distribuição de lucros ou distribuição de dividendos. Também. Lucros, quando a gente fala distribuição de lucros, normalmente são empresas de sociedade responsabilidade limitada. Dividendos é sociedade anônima. Então, essa é a diferença só, mas é a mesma coisa. É distribuir o resultado para os sócios. Certo? Então, esse tipo de situação movimenta as contas do patrimônio líquido e precisam estar na DMPL. Vamos lá para o nosso exemplo. Daqui 5 minutos vai cair o nosso terceiro link, gente. Vamos acessar o outro, eu vou explicar para vocês e daí depois a gente encerra, mas é mais um pouquinho. Então, gente, olha só. A nossa demonstração anterior, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tinha o propósito de mostrar só a movimentação dos lucros ou prejuízos acumulados, certo? Agora, a DMPL, ela tem o propósito de mostrar a movimentação de todas as contas que estão dentro do PL. Então, o propósito dela é mostrar a movimentação daqui, dessa conta capital social, dessa conta reserva legal, dessa conta reserva para contingência, dessa conta de lucros também. Esse é o propósito. Então, ela precisa ser aumentada. Como que nós vamos montar a nossa DMPL?
Deixa eu só preservar isso aqui. Deixa eu ver se vai ficar igual. Lucro líquido do exercício. Aqui. Deixa eu só preservar os eventos. Então, gente, da mesma forma que a DLPA, nós vamos precisar estar com o balanço encerrado, ou seja, todos os lançamentos já tem que estar pronto, não temos que fazer mais nada, o lucro já tem que estar apurado, tudo ok, para montar essa demonstração. Então, essa demonstração é só consequência daquilo que a gente já fez. Nós não vamos fazer mais lançamento. Nós vamos demonstrar essa movimentação através da interpretação dos lançamentos que nós fizemos, tá? Por quê? Lançamento contábil, a gente pode ter 100 lançamentos contábeis nessa conta, mas se tratar de uma única situação, a gente vai ter um evento só, e a gente vai demonstrar um evento só, tá? Até porque a gente demonstra essa demonstração aqui numa página só, então não pode demonstrar uma razão contábil. O propósito é demonstrar esse saldo aqui, como ele chegou nesse aqui, para cada conta. Então, nós temos a mesma situação. Como que nós vamos montar a DMPL? Nós vamos ter uma coluna, que é a coluna dos eventos, igual a outra. Nessa coluna de eventos, a gente vai escrever qual foi o evento que movimentou as contas. Na DLPA, nós tínhamos apenas uma coluna, certo? Apenas uma coluna que era a coluna de lucro ou prejuízo acumulado. Ou seja, era só essa conta. Na DMPL, nós vamos ter uma coluna para cada conta contábil. Então, nós temos que vir aqui na nossa estrutura do patrimônio líquido e ver. Primeira conta, capital social. Então, a primeira conta vai ser o capital social. Segunda conta. Segunda conta, reserva legal. Terceira conta, reserva para contingência. Quarta conta, lucros ou prejuízos acumulados. Certo? Então, nós temos que ter uma coluna para cada uma das contas que nós temos lá no nosso balanço. Certo? Deixa eu só arrumar isso aqui para a gente ter espaço. Então, nós precisamos ter uma coluna conforme nós temos a nossa estrutura aqui do patrimônio líquido. Uma coluna para o capital social, uma coluna para a reserva legal, uma coluna para a reserva para contingência, uma coluna para lucros ou prejuízos acumulados. E, para a gente saber se está fazendo a coisa certa, nós precisamos ter uma coluna que é a coluna totalizadora. A coluna totalizadora, ela é o quê? Só um segundo. Então, nós precisamos ter uma coluna para cada conta e uma coluna final que é a totalizadora. A totalizadora nada mais é do que a nossa coluna aqui, ó, patrimônio líquido. Por quê? Porque a soma de tudo isso aqui tem que fechar com o nosso patrimônio líquido. Esse é o propósito. Ou seja, nós queremos é saber